Olá, vamos agora para a terceira e última parte da nossa aula do sábado, dia 26 de setembro de 2020. Aula que acontece no Centro Espírita do Calvário ao Céu às 14h30. Estamos nesse momento, por causa dos cuidados que todos temos que tomar, gravando e enviando as aulas. Estamos estudando o livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 8, Emancipação da Alma, item 5, o sonambulismo. E a questão 428 é a seguinte: qual é a causa da clarividência sonambúlica? Já o dissemos, é a alma que vê. O que é a clarividência sonambúlica? O corpo está aqui, é deitado ali, de olhos fechados, e está descrevendo uma coisa que está acontecendo à distância, né? Por exemplo, você está na sua casa e está descrevendo o que está acontecendo numa praça a quilômetros de distância, ou até numa outra cidade, ou até num outro país. Então, o que é isso? Né? O espírito está desdobrado, no estado, corpo ali no estado sonambúlico, e ele é capaz de descrever. Também é possível, veremos numa questão a seguir aí, que essa descrição seja de coisas do mundo espiritual e não do mundo material. Questão 429. Como o sonâmbulo pode ver através dos corpos opacos? Na verdade, não é o corpo que está vendo. O olho pode estar até fechado, né? Então não há corpos opacos para o espírito. Ele passa, ele enxerga através dos corpos opacos. Por isso, não é o corpo físico. Aliás, eu já falei isso em aulas, não sei se desse grupo, que as pessoas têm sempre uma dúvida a respeito se o que elas viram era evidência ou se era produção da mente. Então tem algumas pistas, né? Não dá pra gente afirmar com uma história apenas, mas às vezes elas falam assim: eu vi, aí eu fechei os olhos e não vi mais. Eu falo: bom, então não era evidência, porque se for evidência você pode fechar os olhos à vontade e, né, o espírito nem precisa estar à nossa frente, porque não são os olhos do corpo que está vendo. A gente vê o espírito, é inexplicável, você vê que o espírito está atrás, que está à distância, né? Então não há paredes, no caso da evidência, não há a necessidade dele estar à frente, nem que a gente esteja de olhos abertos. Portanto, é o espírito que está vendo. Questão 430. Pois se a clarividência do sonâmbulo é a da sua alma ou do seu espírito, por que ele não vê tudo e por que se engana tantas vezes? Aí entramos numa questão que volta sempre, né? Depende do grau evolutivo desse espírito. Não é dado aos espíritos imperfeitos tudo ver e tudo conhecer. Então o espírito não tem conhecimento, né, para falar sobre tudo. Ele pode ver. Eu vou dar um exemplo. Eu não entendo nada da área de saúde, né? Não sou médico. Então, se você abrir ali, a única coisa que eu sei foi o que eu aprendi nas aulas de ciências e biologia. Você abrir uma pessoa ali na minha frente, né, como numa cirurgia, e ela tiver com problemas internos, eu vou olhar, vou ver e não vou entender nada que está acontecendo ali. Então, eu posso até ver, mas não sei nem descrever. É diferente de alguém que tem conhecimento para falar sobre aquilo, né? Então, o espírito inferior, ele não tem informação, conhecimento sobre as coisas, não percebe muitas coisas e às vezes percebe e nem sabe dar a devida explicação para isso. Questão 431. Qual é a fonte das ideias inatas do sonâmbulo? E como pode ele falar com exatidão de coisas que ignora no estado de vigília, que estão mesmo acima de sua capacidade intelectual? Aqui temos duas explicações. No caso do sonambulismo, imaginando ele anímico, ou seja, que seja da própria bagagem do espírito, a gente sabe que nós temos muito mais bagagem do que só dessa vida. Tivemos várias encarnações e acumulamos conhecimento que estão guardados numa caixinha lá do inconsciente. Então, no estado sonambúlico, podemos acessar algumas dessas informações. Essa seria uma das duas explicações. Então, por que o sonâmbulo fala de coisas que ele não sabe? Se ele estivesse no estado de vigília, ele não saberia explicar aquilo. E por que
no estado sonambúlico ele explica, uma das explicações é que ele tem no seu arquivo de vidas anteriores essa resposta. Uma segunda explicação é que é um sonambulismo mediúnico, ou seja, um espírito está relatando, né, isso para aquele outro espírito que só descreve, só reproduz, como se nós estivéssemos falando ao telefone com alguém, a pessoa vai nos explicando e nós vamos só repetindo aquilo. Nesse caso é um sonambulismo mediúnico. E quando é um sonambulismo anímico, né, que só tem a ver com a minha bagagem, é alguma coisa que eu não adquiri nessa vida, mas que havia adquirido em vidas anteriores e que, portanto, faz parte do meu arquivo aí, certo? Antes da questão 432 tem um comentário. A experiência mostra que os sonâmbulos recebem também comunicações de outros espíritos, é o que eu falei, né? Que lhes transmitem o que lhes devem dizer e suprem a sua insuficiência. Então, às vezes, o espírito, mesmo buscando na sua bagagem anterior, não teria condições de responder, mas um outro espírito sopra para ele a resposta ali. Então, é o que eu expliquei, segunda parte aí, segunda hipótese, né, para as respostas do sonâmbulo. No fim desse comentário, né, que tem da questão 431, é sempre perigoso insistir em obter a revelação recusada, porque então se dá lugar aos espíritos levianos que falam de tudo sem escrúpulos e sem se interessarem pela verdade. Então perguntou e os espíritos falaram: olha, isso nós não podemos revelar para vocês. Mas nós ficamos inconformados e ficamos insistindo nessa revelação. Os bons espíritos se afastam. Se nós não temos disciplina, né, ficamos querendo saber o que não podemos, eles se afastam. E aí outros espíritos levianos podem nos dar as respostas que não nos farão bem e que às vezes nem verdadeiras são. Então cuidado, né? As revelações elas vêm com um caráter mais geral, perguntas específicas que a gente quer saber, não é bom, né? Sobre o que nós fomos na vida passada, sobre leviandades dessa vida, né? Coisas, nós queremos saber se vamos casar ou não vamos casar com alguém. Todas essas coisas essas respostas são dadas por espíritos levianos. Os espíritos sérios não se prestam a isso. Questão 432. Como explicar a visão à distância em alguns sonâmbulos? A alma se transporta durante o sono, né? Então, esse sonâmbulo está ali o corpo parado, mas a alma se desdobrou, se transporta e é capaz de responder o que está vendo à distância. O desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica depende da organização física ou da natureza do espírito encarnado. Das duas coisas. Existem corpos que já foram preparados para aquele tipo de mediunidade, aquele tipo de receber um espírito com aquela missão, né, aquela tarefa, e também depende das condições do espírito, das condições evolutivas do espírito. Então, depende das duas coisas. Questão 435. O sonâmbulo pode ver os outros espíritos? Sim, né? Eu comentei numa questão anterior que seria o sonambulismo mediúnico. Ele está aqui. Ivone do Amaral Pereira, né, que é a escritora do livro mais famoso, é Memórias de um Suicida, ela descreve coisas do mundo espiritual em estado sonambúlico, né? Ela estava em desdobramento e ela ia descrevendo, e o seu marido, outras pessoas ali que ajudavam, anotavam o que ela estava descrevendo. Tá? Então sim, pode ver coisas do mundo espiritual. Aqui diz que o mesmo efeito se produz no momento da morte entre os que ainda se julgam vivos, né? Então o espírito desencarna ali, o corpo não continua mais, ele acha que está vivo ainda e acha estranho, porque ele está vendo espíritos, né? Então o sonâmbulo também acha estranho isso, né? Principalmente se ele não tem nenhum conhecimento de espiritismo, nada nessa vida, então para ele são coisas estranhas. Faltam 3 questões bem rápidas para acabar essa parte 5 aqui. O sonâmbulo que vê a distância, vê do lugar em que está o seu corpo ou daquele em que está a sua alma? Aqui é chovendo molhado, né? Se é a alma que vê, então aonde está a alma?
Penúltima questão é a 437. Sendo a alma que se transporta, como pode o sonâmbulo experimentar no corpo as sensações de calor ou de frio do lugar em que se encontra a sua alma e às vezes bem longe do corpo? Na verdade, é como se alguém nos descrevesse alguma coisa e a gente então sente aquilo, né? Porque nós temos memória do frio, memória do calor, memória do doce, memória do amargo, memória da luz intensa. Então, quando nós estamos lá e vemos ali alguma coisa, né, a alma, ela está ligada ao corpo, não está desencarnada, né, tem laços. Isso então pode ser transferido para o corpo, que através da sua memória, pode estar maior calor aqui e o espírito está vivenciando uma experiência ali no frio e o corpo pode sentir esse frio aí. A última questão, a 438. O uso que um sonâmbulo faz da sua faculdade influi no estado do seu espírito após a morte? Claro, né? Se nós usamos bem as faculdades que nos foram oferecidas, muito bom para a gente. Se nós usamos mal, teremos que responder por isso. Um abraço a todos.